Muy buenas noches a Muito todos boa y noite a todas. todas e todos. Vamos a dar inicio a Vamos la dar sesión início de à hoy. sessão de Entonces, hoje. Então, soy Luis eu Enrique sou Luiz Henrique López, soy Lopes, coordinador del fui coordenador Instituto do Instituto Iberoamericano de Lenguas Ibero-Americano de Indígenas, Línguas Indígenas, eh, organización en cuyo marco, organização cujo marco, colaboración em estrecha con el colaboração Fondo para estreita el com o Desarrollo Fundo de para o los Pueblos Desenvolvimento dos Povos Indígenas de América Indígenas da Latina, América Latina e el Caribe, FILAC, o FILAC, y de su brazo e do seu operativo, braço la Universidad operativo, a Indígena Universidade Intercultural, Indígena se Intercultural, desarrolla se este diplomado desenvolve esse curso sobre sobre política y política e planificación para la planejamento para revitalización a cultural y revitalização lingüística. cultural e linguística. Quiero Eu queria presentar rápidamente apresentar rapidamente aos colegas que vão trabalhar com vocês durante esse curso. Aqui está Ernesto Dias Kulder, que é quem vai começar o curso no dia de hoje. Eu vou fazer uma breve apresentação dele, do seu amplo currículo em alguns minutos. Também Ed Abila, que vai desenvolver o módulo número 5. Não sei se Nila Virgil está. Nila Virgil está aqui. E vai ter, sob sua responsabilidade, o módulo 4. E Agostinho Parisso está? Sim, doutor. Agostinho, você pode abrir sua câmera ou você está dirigindo ainda? Agostinho Parisso vai ter, sob sua responsabilidade, módulo 3. Tô dirigindo. Ah, tá dirigindo, ok. E Gilvan, não escutei. Vai ter, sob sua responsabilidade, módulo 2. Então, também vão nos acompanhar três colegas que vão ser as suas tutoras e acompanhantes ao longo de todo o processo. Tutoras e tutores, o primeiro que já abriu sua câmera é nosso colega Fernando Garcia, que se encontra agora na Amazônia peruana, e a nossa colega Altassi Ocama Rubin, do Brasil. Fernanda é do Peru, Altassi é do Brasil. E também está nossa colega Marta Corrales, mas ela mandou uma mensagenzinha há alguns minutos. Marta Corrales da Colômbia, para nos avisar que ela acaba de cair uma tormenta de granizo e que ela tem dificuldade de comunicação. Então, me permitam apresentar Ernesto Dias Couder Cabral, é mexicano, é professor titular em tempo completo na Universidade Pedagógica Nacional do México, é licenciado em Linguística pela Escola Nacional de Antropologia, também do México, e tem um mestrado em Antropologia Linguística pela Universidade da Califórnia, Berkeley. Há mais de 40 anos, Ernesto colabora em vários programas e ações, tanto institucionais como não governamentais, em apoio às línguas originárias e à educação no meio indígena, principalmente México, mas também em alguns outros países da América Latina. O seu trabalho acadêmico se centra em temáticas em torno da relação entre língua e identidade social, política de linguagem e educação bilíngue no meio indígena. Ernesto foi responsável pela criação e coordenação, foi o criador e o coordenador do mestrado em Linguística Ibero-Americana do Centro de Investigações e Estudos Superiores em Antropologia Social e conhecido como CIESAS. E também ele foi cofundador do projeto interinstitucional de política de linguagem no México. Ernesto foi responsável técnico do projeto conjunto do Instituto Nacional Indigenista e do Centro de Investigações e Estudos Superiores em Antropologia Social para a criação do Instituto Nacional de Línguas Indígenas do México.
o INALI. Na Universidade Pedagógica Nacional, ocupou diferentes cargos, entre eles o de secretário acadêmico, coordenador da área acadêmica de diversidade e interculturalidade e coordenador do mestrado de desenvolvimento educativo. Também foi responsável de vários projetos de pesquisa sobre política de linguagem e educação bilíngue para povos indígenas, alguns com financiamento do Banco Mundial ou do CONACYT. Também participou como pesquisador em equipes nacionais e internacionais. Foi professor em temas de políticas de linguística e temas educativos para povos indígenas na Universidade Pedagógica Nacional, Escola Nacional de Antropologia e História, Universidade Ibero-Americana e Universidade Complutense de Madrid, e Casa das Américas, na Espanha. Foi consultor sobre educação bilíngue e formação de professores indígenas no México e em alguns outros países da América Latina. Entre suas publicações mais recentes está, em 2020, As Políticas Linguísticas e o Ensino de Línguas Indígenas, que saiu no livro editado por Sônia Comboni e Juan Manuel Juárez, Interculturalidade, Diversidade e Educação, Concepção e Políticas e Práticas, publicado pela Universidade Autônoma Metropolitana de Sociedade de Xochimilco. E tem também outras publicações, 2019, 2021, sobre políticas linguísticas, políticas simplistas que saíram publicadas no México e em alguns outros países. Então, Ernesto vai ter sob sua responsabilidade o primeiro módulo do curso, que vai abarcar 2 semanas, essa semana e a próxima, tá? Mas antes de dar a palavra para Ernesto, para que ele comece com seu módulo, eu acredito que Daniel e Fernando querem fazer um anúncio breve, certo, Daniel? Sim, muitíssimo obrigado para você. Uma boa noite a todos os presentes. Sim, justamente a gente quer aproveitar o espaço juntamente com o Fernando para comunicar sobre o trabalho das tutorias. Então, como muito bom foi explicado na proposta do curso, esse programa conta com a figura dos tutores, que tem basicamente a tarefa de acompanhar no desenvolvimento acadêmico dos diferentes módulos. Então, para o qual a gente vai organizar em grupos. Cada tutor vai acompanhar um grupo de 12 participantes, com quem vão manter uma comunicação permanente para resolver questões acadêmicas ou também questões pessoais. Principalmente vai nos apoiar no desenvolvimento de alguns módulos e no trabalho com os tutores, eles vão se concentrar no trabalho final no final. E por isso que o trabalho deles começa bem no início, para poder já participar da elaboração do trabalho final do curso. Então, amanhã a gente vai formar os grupos e ir informando com maior detalhamento o trabalho que cada um dos tutores vai realizar. Fernando, não sei se você quer complementar alguma coisa, por favor. Sim, Daniel, muito obrigado. Boa tarde com todos e todas. Justamente, acredito que na implementação anterior, a gente apresentou esse conceito, no sentido de que esse curso virtual tem a característica de ter experiências anteriores de outros cursos que o fundo já desenvolveu, sobretudo o papel dos tutores, né? Então, os tutores nós vamos ter essa missão de estar permanentemente assistindo a todas as sessões assíncronas, e a gente vai ter reuniões constantes com o grupo de participantes que nos vão a, colocar. E também a gente vai colaborar, vai acompanhar com esse processo, como responde cada módulo e as avaliações, né? E eu acredito que isso é o mais importante que vamos
desenvolver como tutores. E essa experiência justamente permitiu as últimas versões do curso que realiza foram muito grandes. Esse acompanhamento de tutoria assegurou justamente a permanência da maior parte de uma porção importante dos participantes de cada versão dos cursos. Era isso que eu queria dizer. Sejam muito bem-vindos e boa tarde, boa noite a todos. Obrigado. Muito bem, muito obrigado pelo espaço. E bem, a gente deseja sempre o melhor para o propósito que se coloca os tutores. Em frente, então, querido Ernesto. Muito bem. Muito boas tardes a todos. Antes de tudo, eu queria agradecer ao convite, a confiança para facilitar a condução desse primeiro módulo, né? Eu entendo que vocês já receberam alguma introdução para o uso da plataforma, então não me vê. Sim, dá para ver sim, o professor Ernesto. Sim. Agora sim, claro, perfeito. Bem, eu estava dizendo que eu entendo que vocês já receberam indicações para o uso da plataforma, então podemos passar mais diretamente para a questão do módulo, que por si só a gente tem, na verdade, pouco tempo, por mais que pareça muito, eu entendo que também você já tem mais ou menos claro que tem algumas atividades que a gente espera que seja realizada, além do período dessas atividades que já vamos, chamamos de síncronas, que a gente está todos juntos, e que faz parte da. Perdi a palavra avaliação, mas sobre a base para a gente dar seguimento da sua participação no curso. É um prazer estar com todos vocês aqui. Eu vejo alguns amigos do México. Eu espero que não resulte, que não fique, que eu me torne muito repetitivo o que eu vou dizer aqui, porque você já provavelmente já me escutaria em outra ocasião. Bem, nessa primeira sessão, vamos ver algumas questões um pouco de terminologia e conceituais, principalmente. Vamos começar com isso. Eu gostaria também de dizer que, bem, cada um tem sua personalidade, né? E para mim é mais fácil, ou um pouco mais cômodo. Se vocês têm algo a dizer, por favor, levantem a mão nessa reação ou intervenham diretamente, né? Para fazer alguma declaração, dar opinião para qualquer coisa. Tenham liberdade de intervir. Bem, eu vou começar compartilhando com algumas imagens de PowerPoint para que nos sirva de guia para os temas e, como eu digo, se tem alguma dúvida ou alguma coisa que vocês queiram falar, vão em frente. Agora vocês devem estar vendo os slides de PowerPoint. Se vocês não veem, me avisam, por favor. Então, a gente está na sessão 1 do dia 20 de janeiro. Isso a gente vai ver com mais detalhes no último dia desse curso, mas é importante nos situar na situação atual, né? Estamos atualmente no início do Decênio Internacional das Línguas Indígenas. E é uma década muito importante para a gente ter a guia para entender aonde vai a política de linguagem, pelo menos do ponto de vista dos organismos multilaterais. Tem dois aspectos fundamentais: a centralidade dos povos, ou seja, a diferença do que antes, que era planejado para os povos, ou a favor dos povos, hoje, agora a coisa é tentar incluir os povos indígenas no centro do assunto, né?
Não é o Estado, não é o desenvolvimento, não é a justiça social, são os povos no centro da ação. E é formulado no slogan que vocês têm que ver aí, nada para nós sem nós, ou seja, povos indígenas. A minha, eu lembro, me faz pensar em uma seção de duas frases do Exército Zapatista de Liberação Nacional de Chiapas, que dizia algo assim como nada para nós e tudo para todos, ou alguma coisa assim, e nunca mais um México sem nós. É como se fosse uma junção dessas duas coisas. De qualquer forma, a intenção, de novo, da centralidade dos povos. Esse é o contexto que a gente vai se mover. Esse é o horizonte que a gente procura. Mas a gente vai ver com mais detalhes depois de todas as discussões durante os dias que seguem. E a gente vai encerrar um pouco aqui. Bem, aqui a gente vai ver algumas coisas um pouco mais de conceitual. Bem, apenas para a gente se lembrar, não sei se alguém me pode dizer, se vocês tiveram a oportunidade de, seria desejável que vocês tenham lido isso para hoje? Bem, no México diz que eu acredito que não, né? Eu vou pedir então que vocês leiam. Tá no, na pasta de apoio da plataforma. E então, que vocês façam um resumo muito breve, de vocês vão ler 3, 4 páginas, discutindo o que, o que o autor chama de politização da língua. A politização da língua. Depois de todas as políticas de linguagem, é a resposta a um feito político. A um feito político. A gente vai ver um feito político das línguas. A politização das línguas. Você pode fazer um pequeno videozinho, se vocês quiserem, 1 minuto, 1 minuto e meio. E o que eu vou pedir é que tem uma seção na plataforma, que é um fórum, onde vocês podem subir algumas produções. Você pode subir seu videozinho ou texto, se vocês preferirem, para o fórum sobre esse assunto. Bem, alguns conceitos e terminologias. Tem 4 dimensões da política de linguagem. Para analisar a política de linguagem são as que vocês estão vendo. Vamos começar pelo que está mais abaixo. Programas e ações. Quer dizer, ou seja, o que que a gente faz, quais medidas a gente toma. A gente faz intercultural, torna espanhol, a gente coloca intérpretes e tradutores nos processos judiciais. Enfim, diferentes ações ou programas que correspondem a necessidades ou demandas e que são atos, né, que se traduzem em programas ou ações mais específicas para atender alguma questão sobre línguas. E com frequência se tende a pensar que essa é a política de linguagem, ou seja, privilegia esse aspecto da política de linguagem, né? Não é raro em se encontrar frente a uma consulta do que a gente faz a favor das línguas indígenas, aparece uma lista de ações, dependendo de quem opine, chega, chegar no que se pede, né? Que existam enfermeiras que falem a língua indígena em hospitais públicas, por exemplo. Coisas por esse tipo. Programas e ações são a lista de ações, mas essas ações geralmente requerem algum tipo de sustentação legal ou de princípios éticos que sustentem essas ações, que dê sentido, validade e legitimidade às ações. Geralmente se trata de leis
normas ou regulamentações escritas, geralmente. Vocês com leis, vão desde leis constitucionais, ou seja, as constituições de cada país, até leis cada vez de menor nível, né? Por exemplo, geralmente as leis de educação contêm ou estabelecem o- quais são as ações, o valor, a atenção que se deve dar às línguas ou seus falantes, em termos de diversidade linguística, em termos de variedade. Então, os programas geralmente realmente estão demarcados por ações, por leis, né? Ou normas ou regulamentações. De certa forma, não é estranho que justamente seja esse nível de leis e normas que se considera o campo, vamos dizer, principal, prototípico da política de linguagem. Ou seja, se alguém faz um curso de política de linguagem, é a minha experiência, né, com meus alunos, porque eu dou um curso desse, o que espera é isso, né? Um curso sobre leis, normas, o que Felipe II disse em 1570 sobre as línguas indígenas, esse decreto, tá, tá, tá. E depois o que Carlos III disse para castelanização, tá, tá, tá. Ou na Constituição de tal ano do nosso país, que é o que estabelece para as línguas indígenas. E geralmente isso é o que esperam no curso de política de linguagem, né? Uma espécie de história das leis sobre o assunto. Então temos programas, ações, leis, normas, regulamentações. Mas existe um nível que já não é tão claramente o campo da política de linguagem ou não, então, de forma tão óbvia, e é outra coisa na sociedade, ou melhor, de onde vêm essas leis e normas? Por que que a gente tem essas leis ou essas normas? Por exemplo, se revisam o reconhecimento constitucional dos povos indígenas da América Latina, quase todos ocorrem num período de tempo muito próximo, né? Mais ou menos de em toda a América Latina, 90 basicamente. Por quê? O que aconteceu antes? Por que aconteceu tudo ao mesmo tempo? Por que que a gente tem as leis que a gente tinha? De onde elas vêm? E vem de que essas normas registram o ponto de vista, o projeto político, o projeto de sociedade de quem tem o poder, de quem tem o controle. Em toda a sociedade sempre existem projetos políticos de diferentes setores ou agentes sociais, né? Sempre disputa, competência política, ou para dizer o mais óbvio, os líderes indígenas ou liderança indígena não costuma ter a mesma posição que a elite política, a elite política ou a elite econômica, né? Existem projetos, ideias de sociedade diferentes. Quem ganha? Bem, depende de quem tem mais influência. E esse é o projeto que a gente vem e vai se refletir em leis, normas ou regulamentações. E daí nos vem, ou seja, as leis, as normas não estão escritas em pedra. São dados em um momento histórico a expressão de quem ou qual é o setor que mais influencia a sociedade. E é uma atenção permanente sempre, né? Não é conhecer quem são os agentes, os setores sociais que conseguem impor seu ponto de vista. É importante porque nos permite entender quais são as leis ou normas ou regulamentações vigentes. Mas não é que nenhum setor no momento vai e coloca seu ponto de vista totalmente sobre tudo, né? É um acordo, é uma negociação. E essa é a política, no final das contas. Então, as leis, normas e regulamentações, o que elas expressam é o acordo no momento dado entre os setores sociais
Acordo muitas vezes porque o acordo social acerca de qual é a política, o que se espera sobre as línguas indígenas, qual é o interesse, né? Mas isso se tornam políticas públicas. Já muito mais distante do óbvio, num nível, já não no nível consciente, está o que aqui aparece como o sentido comum na sociedade. Vamos chamar de alguma forma. Que é o que a gente pensa, acredita, se aproxima, nesse caso, sobre as línguas das comunidades falantes de línguas indígenas. É possível ensinar física, vou nomear um nome do México, Chinanteco, ou Quiche. Para alguns, sobretudo falantes, sim, sim, é possível ensinar física. As pessoas vão dizer por quê? Eu me lembro de uma professora norte-americana, México-americana, que é na Califórnia, que era professora de biologia, e ela pensava que não era possível ensinar biologia em espanhol. Porque para ela o espanhol era o idioma da sua casa, que falava com a sua avó, que se preparava a tomar café, e quando era aniversário dos primos, esse tipo de coisas, né? Mas não para ensinar biologia. Nem sequer sabia a terminologia em espanhol para falar de biologia. Ela se surpreendeu muito quando finalmente descobriu que sim, era possível fazer. E claro, é possível, né? O que eu quero dizer são as ideias. Isso que as pessoas pensam, acreditam, inconscientemente quase, sobre as línguas. E dessas crenças é o que vem os projetos políticos. Para muita gente ou diferentes setores, pela sua história, pela sua socialização, por tudo que é, adquire uma visão que não se põe em questão acerca do papel das línguas indígenas. E cada setor tem seu ponto de vista. Num artigo publicado no ano de 97, ou por aí, se perguntava para alguém numa revista acadêmica, né, mexicana, por que México não é de primeiro mundo? Essa era a pergunta. O que que nos segura no terceiro mundo, vamos chamar dessa forma? Ou subdesenvolvidos, como queiram se chamar. E a resposta me assombrou. Todo o desenvolvimento do artigo era no sentido de que a culpa tinha era a diversidade cultural e linguística dos povos indígenas. Como a gente vai progredir se falamos um monte de idiomas? Se a gente quer progredir, a gente precisa ter uma mesma língua para tornar-nos eficientes e produtivos, né? Por exemplo, isso é ideologia, né? Não tem a ver com os idiomas em si, é o que ele acredita. Por que que ele acredita nisso? Socialização, o que vocês quiserem chamar. E diferentes setores sociais têm diferentes visões das línguas e, portanto, a partir dessa ideia de para que servem as línguas, qual valor que elas têm, se geram projetos políticos também. O papel que se coloca nas línguas, as línguas na sociedade. Em cada uma dessas coisas, a gente pode chamar para nos referirmos de forma rápida ao assunto, nesse sentido comum sobre os idiomas na sociedade. É o que se reconhece como cultura ou ideologia linguística. E geralmente não é consciente, é pouco consciente. Se dá por no inconsciente. Logo vem os projetos políticos dos diferentes setores e a luta política dos setores por impulsionar, promover, fazer avançar a sua visão de sociedade e, em particular, da diversidade linguística. Já isso chamamos
política de linguagem. Logo, as leis, normas e regulamentos escritos geralmente. Isso é o que a gente pode denominar políticas linguísticas. Finalmente, os programas e ações correspondem mais precisamente no termo de planejamento linguístico, ou planificação linguística, é a parte mais técnica do planejamento, de qual passo seguimos para atingir tal objetivo. Ou seja, as políticas, a gente pode dizer quais direitos têm, como fazemos, vigentes, como se manifestam. Isso requer um trabalho de planejamento, né, de ação. E esse é o planejamento linguístico. Eu não sei, bem, menciono rapidamente se em inglês existem duas palavras parecidas, mas não iguais, para se referir ao que aqui eu chamo de política de linguagem. É language politics, né? Eu acho que eu não posso sublinhar aqui. Ah, dá sim. E as políticas linguísticas correspondem ao que em inglês chamam de. No espanhol, a gente tem a mesma palavra para as duas coisas, mas é isso que se refere, né? A política como visão, né? Como controvérsia, como luta política na arena da política. E a política como as policies seria as normas, as regras que se segue no Estado, ou instituição, em relação com as línguas. Bem, até aqui tá claro? Bem, se não tem comentários, eu assumo que sim, né? Uma pergunta, professor. Sim. Se, por exemplo, quando um Estado, existem alguns setores que estão a favor das línguas, por exemplo, setor como cultura, um setor de educação e outro. Existe algum projeto político nacional, projeto político dependendo. Não consigo ouvir direito. A, a pergunta é o que que aparece, o que que acontece quando acontece algo assim? É, o que acontece quando a gente tem um projeto do Estado como um projeto político, quando não existe um projeto político, diferentes projetos políticos de diferentes setores. Bem, boa pergunta. Sim, o que acontece na realidade é que sempre é assim. O normal é que seja como você disse, né? O Estado é um dos agentes, né? De fato, é o agente que trata de conciliar os diferentes projetos ou favorecer algum, se for o caso. Mas sempre existem diferentes setores com diferentes projetos, sempre estão com intenção, incompetência, por não dizer diretamente conflito com frequência, né? E sempre é assim. E vão estar uns tratando de impulsionar um ou outro, inclusive quando existem leis e normas, existem setores que não compartilham e vão impulsionar de forma informal outros projetos. Sim, assim acontece sempre, né? Por isso é que a gente precisa se dedicar às leis e normas. Não nos permite entender de todos os níveis da política de linguagem, menos na concepção atual das políticas linguísticas, né? Atualmente se entende como parte da política de linguagem o que as pessoas ou as comunidades fazem
independentemente das políticas do Estado, né? Ou do governo. Um exemplo, dentro de políticas governamentais a favor de multilinguismo e a diversidade linguística, ou de fomentar ou de proteger o uso das línguas indígenas, uma família indígena decidiu o seguinte: é uma família onde tem 5 filhos, as 4 mais velhas são mulheres e o menorzinho é um homem. Na sua comunidade, falam a língua originária, zapoteca, e a família decidiu que ao varão, o menino, ninguém ia falar com o menino na língua deles. Que ele fosse monolíngue em espanhol. Os outros, sim. Isso é uma política de linguagem ou não? É da família, né? É o nível familiar. Bem, na visão atual, é. A gente deve considerar como uma política de linguagem dessa família, né? Ou seja, explicitamente decidiram que um dos seus membros seja monolíngue em espanhol. Especialmente o menino, por talvez razões. Acho que podem ser óbvias e não vou me deter nelas, né? E as demais, as mulheres e as famílias geralmente seguiam se falando em zapoteco. E não é raro, hein? Não é pouco frequente que estratégias desse tipo aconteçam entre famílias indígenas. Bem, eu espero que isso responda a sua pergunta, Gerardo. Sim, sim. Bem, eu dizia, se você olha em nível de generalidade, o mais geral é a ideologia linguística que é a que dá sustentação, ou dentro da qual se sustentam os diferentes protestos políticos que acontece a política de linguagem. E dentro dessas políticas de linguagem, eles se expressam ou se manifestam expressamente, geralmente, as políticas linguísticas, e como concreção, execução dessas políticas, a política linguística. Então, é como se fosse uma matriz, né? O maior é como trata de ilustrar esse diagrama, e de certa forma é assim, em termos do que eu acabei de explicar, né? Nos níveis de generalidade, se vocês querem chamar. Na verdade, não é bem assim, viu? Bem, eu sou antropólogo de formação, então uma pessoa tende a ter suas formações, deformações profissionais. Na verdade, o que acontece é um pouco mais ou menos assim. Na realidade, é extremamente complicada. Tudo acontece ao mesmo tempo. Então, distinguir esses 4 aspectos da política de linguagem é um instrumento analítico. No- De fato, no dia a dia acontece tudo ao mesmo tempo e todos se influenciam entre si. O planejamento linguístico ela supõe a cultura linguística, às vezes até pode modificar a cultura. E todas influenciam-se entre si, todas acontecem ao mesmo tempo e a gente encontra os 4 em cada um deles quando a gente estuda as políticas linguísticas. A gente se topa com as outras 3 e quando a gente olha a política de linguagem, a gente se topa com o resto das. Então é assim, a distinção é puramente analítica, né? Eu espero que não cause confusão, mas vocês vão encontrar, então por isso que eu digo, né? Quando vocês vejam algum caso, vocês vão encontrar com tudo. Por exemplo, o que eu mencionei sobre a família, o caso da família Sapoteca que eu acabei de mencionar. É uma questão de política de linguagem, sim, mas se vocês pensam um pouquinho aí, encontramos praticamente todas essas dimensões, né?
Por que que decidiram a cultura linguística, né? Por que que decidiram que o menino fale espanhol? E existem elementos disso, né? E disso também. Qual é a situação da família? O que é que eles procuram? Como tentam se colocar? Como participam? Qual é a relação de forças sociais e políticas da sua comunidade, dessa família particularmente? E por que que eles estão decidindo então isso, né? A sua decisão explícita, porque eles dizem explicitamente, é uma política linguística. E o exercício, o próprio exercício de qual estratégia seguir para que o menino mais novo se avance socialmente e contribua já na melhora da posição da família. Então vamos falar espanhol só. Ou seja, em cada feito estão todos juntos ao mesmo tempo. É isso que eu quero dizer. Isso é porque eu trato de ilustrar com esse diagrama somente. Não espere encontrar separadamente, né? Não é assim. Muito bem. Isso é importante porque quando vocês analisarem ou procurem fazer um projeto de política linguística, não estaria ruim levar em consideração essas coisas, né? Ou seja, quais ações fazer, qual ação seguir, se não, sobretudo, por que a cultura linguística, né? Por que que eu quero fazer o que eu quero fazer? Isso. E a quem beneficia o que eu quero fazer? Isso. E é claro, qual é o apoio para fazer, né? Apoio ético, sustentação jurídica. O que que legitima a ação que eu quero seguir? Bem, eu não sei se eu estou claro. Ou seja, tentar fazer o que fazemos tem efeito o que decidimos, o curso de ação ou de princípios que nos guiam. Se pensam dessa forma, talvez organizem um pouco mais a tomada de decisão, né? Por que que eu faço? Quem beneficia? E o que que legitima o que a gente pensa em fazer? Isso lhe dá uma orientação muito mais clara. Às vezes eu observo, infelizmente, propostas que são uma lista de ações, às vezes bastante desorganizadas ou fragmentadas, às vezes unidas uma ação com outra, porque não está claro a quem se dirige, quem beneficia, de onde vem a legitimidade do que está se propondo. E por que propõe isso? Não está refletido explicitamente, sensivelmente planteando uma série de ações, mas que não tem uma reflexão, sustento, uma ordem suficientemente sólida para que tenha maior efetividade. Bem, professor, uma pergunta. Em frente. A política linguística de um país pode estar implícita? Por exemplo, a política da Argentina não diz, pode as ações próprias do Estado para que a língua esteja presente na vida pública, mas sem nenhum suporte político legal para é implícito, né? Algo que está subentendido dentro da própria nesse marco. É diferente de outros países, né?
Como todo dispositivo legal, o dispositivo legal é audacioso. Com frequência se tomam medidas governamentais que até vão no sentido oposto do espírito, pelo menos, do marco legal, né? Não tente muito, não se fixe muito, porque não se respeita, ou seja, se privilegia a ideologia linguística pela política linguística. Se dá por sentado. E se está quando em benefício, sim, toma muito em consideração. É um ponto de vista. Eu me lembro de um primo meu. Todos os mexicanos temos família nos Estados Unidos. É um primo meu de Los Angeles. Uma vez ele foi professor de espanhol e inglês e nesse momento ele estava muito vigente, tinha muito peso e os professores tinham que aprender a educação do que chamava a teoria da... Ai, esqueci a palavra. Da continuidade cultural. Ou da descontinuidade cultural. Então, o propósito da escola era reduzir ao mínimo a descontinuidade, a ruptura cultural entre a cultura do lar e a cultura da escola. Então, meu primo pegava e puxava a orelha, batia, machucava seus alunos fisicamente, no estilo tradicional, né? Mas ele dizia que era seguindo as teorias mais modernas, porque na sua casa sim trata dessa forma, então eu trato da forma como eles são tratados em casa, né? Golpes. Então eu menciono isso como um exemplo de como a gente pode acabar fazendo contra o sentido que se pretende, argumentando justamente quem se está apoiando, né? Infelizmente, sim, também ocorre. Bem, passando de assunto. Aqui sim eu vou pedir a resposta de alguns de vocês sobre essas coisas. O que que você acredita que a política de linguagem procura mudar? A situação das línguas, a situação dos seus falantes, a situação das comunidades de falantes ou outra coisa? Entenderam a pergunta? Vocês entendem o que eu quero dizer com isso? Inclusive, se a situação confunde um pouco vocês, eu fico feliz. Ou seja, eu posso tornar mais claro, né? O objeto da política de linguagem são as línguas? Ou a situação dos seus falantes? Ou a comunidade de falantes? Qual é a diferença entre línguas, falantes e comunidade de falantes? Vocês têm 30 segundos e eu volto para que vocês tenham a oportunidade de pensar. Eu vou colocar uma expressão como está colocada na Lei de Política Linguística de Catalunha, no segundo artigo, diz: Catalão é a língua da Catalunha
e a singulariza como língua própria. É catalão, é a língua própria da Catalunha. A quem está dirigido isso? Está falando das línguas, dos falantes ou da sua comunidade de falantes? Não fala o catalão é a língua própria dos catalães. Não diz. Ou dos falantes de catalão. É a língua própria da Catalunha. Também não está falando exatamente da língua. Está falando da Catalunha. Ou seja, da comunidade de falantes, né? Melhor falando da Catalunha, da entidade política Catalunha, mais precisamente nesse caso. Quem fala catalão, de acordo com isso? Os catalães podem falar o que eles quiserem, mas a Catalunha, as suas instituições jurídicas, de saúde, educativas, militares, falam catalão. A Catalunha fala catalão. O que que a política de linguagem procura? Nos nossos países, na América Latina, geralmente se ocupa dos seus falantes ou das suas línguas em algum. Ou seja, revisa a legislação dos seus países, mas no México, os que têm direito a falar a sua língua são os falantes. E assim que a lei diz expressamente os povos indígenas e diz que os falantes de alguma língua indígena têm direito a se expressar na sua língua por escrito, oralmente, em todas as situações. Os falantes, não a comunidade, os falantes têm direito. Não as instituições, os zapotecos, os chinantecos. Não, os falantes dos zapotecos e chinantecos podem falar se eles quiserem. Eles. É diferente, ou seja, o foco pode estar em qualquer um desses, de acordo com a política que se siga. Mas é importante ter claro quem é o objeto ou a entidade que será afetada ou a quem se dirige a política de linguagem. De novo, não é algo que tem que ficar, como diríamos, pressuposto. Não, tem que se dizer explicitamente. É a minha opinião, mas é a minha opinião que vocês vão ter a de vocês. O mais desejável é que a política de linguagem proteja a comunidade de falantes, o uso coletivo em comunidade é a língua. É aí onde moram as línguas. Geralmente, até no sentido de urgência, tende a se focalizar as políticas de linguagem, tendem a se focalizar no que as crianças aprendam a língua dos seus pais, que não se percam as línguas, eu falo entre aspas, que não se percam as línguas, né? Então, os esforços, maiores esforços se dão que as crianças aprendam o idioma dos seus pais, seja promovendo o ensino no lar ou na escola. Mas o objeto é o, a criança aprenda o idioma dos seus pais. Para manter os falantes, que sigam existindo falantes, né? Para manter a língua viva, ou seja, revitalizar. Quanto mais falantes exista, mais vital é uma língua. Mas existem outras formas de ver isso. Quanto mais uso se tem uma língua, mais vital ela é. E quanto mais funções comunicativas, quanto mais espaços de uso, quanto mais coisas é possível fazer com a língua, mais vital ela será. Ou seja, os falantes nem sequer vão ter que estar fazendo campanhas para que aprendam a sua língua. Vão ter que aprender.
Como agora, por que que as populações originárias tendem a aprender o idioma oficial dos seus países? Espanhol, português no Brasil, ou alguma outra língua, né? Especialmente no Caribe? A proteção social, né? Eles são forçados a aprender essa língua. Se não falam a língua oficial, ficam numa situação de muita vulnerabilidade social. Tem que aprender. Se nós conseguíssemos reforçar esse aspecto, ou seja, as línguas indígenas sirvam para muitas coisas, a gente vai, dizer que esse ponto, meu ponto de vista, eu compartilho mais que nada para tentar fazer entender algo que eu me refiro com isso, que é importante ter muito claro quem a gente está dirigindo a política de linguagem. Algum comentário sobre isso? Não? Bem, vocês têm aqui os primeiros pontos, os primeiros quatro, cinco pontos. São diferentes estratégias de como tratar a diversidade cultural em geral e a diversidade linguística particularmente. Se nós temos, deixa eu ver, vou tentar fazer uma coisa que eu nunca fiz, mas deixa eu ver se funciona. Não. Eu vou parar de compartilhar isso para mostrar no quadro. Vamos colocar um caso muito simplificado de diferença cultural, né? A gente tem, vamos dizer, dois povos que são diferentes. Como gerimos essa diferença? Uma possibilidade é simplesmente a gente separa eles, né? A gente separa. Na etapa colonial da América Latina foi, na verdade foi assim. Povos originários de um lado, povos espanhóis de outro, o espanhol indo para um lado, os povos indígenas falando seus idiomas do outro. Segregação, né? Separados. Que outra forma a gente pode ter? Ou seja, esse outro se soma a esse e fica um só. Ou seja, assimilamos, fazemos com que um desses diferentes se torne o outro e não tenha muita diferença, são todos iguais, né? Assimilação. Outra forma é que esse é o privilegiado e tudo acontece nesse idioma. Então, o que acontece com quem não fala esse idioma? Bem, a gente, ah, uma espécie de muleta, digamos assim, linguística, para que possam funcionar no idioma dos outros. Intérpretes, tradutores, é o que mais acontece, né? A gente dá assistência, ajudamos, para que possam funcionar na situação de minoria. E nesse sentido, está o que chamamos de assistencialismo. É uma política assistencialista.
O caso dos processos judiciais é um bom exemplo. Se faz esforços notáveis por ter intérpretes e tradutores que assistam, que deem assistência aos falantes de alguma língua indígena nos seus processos jurídicos, que lhes traduza ou sirvam de intérpretes nos processos judiciais. Ou seja, essas línguas originais não têm direito, não entram no processo judicial. Mas se reconhece que tem cidadãos que falam uma língua diferente da língua nacional oficial e então geram estratégias para ajudá-los, para assistir, a que possam transitar nesse processo judicial. E esse tipo de estratégias são o que chamamos de assistencialismo. É uma forma de gerenciar a diferença, né? Preste atenção, isso é uma questão interessante. A educação no meio indígena, a educação bilíngue, começou sendo desse tipo, um pouco desse tipo, né? Assistencialista, inclusive passou por uma etapa de segregação, sistema separado, sistema nacional, o sistema parte para a população indígena. Nos seus países, pensem, e se alguém tem alguma dúvida e reflexão, a educação para povos indígenas, que tipo de segregação assistencial ou de algum outro tipo, como que a gente vai ver? E vou mencionar porque está na lista o patrimonialismo. Isso se refere a considerar as culturas e as línguas dos povos indígenas como parte do patrimônio cultural da nação. Isso significa que o Estado está obrigado a proteger o patrimônio da nação. O patrimônio cultural é responsabilidade do Estado proteger o patrimônio da nação, as reservas internacionais, os parques nacionais, a infraestrutura nacional e o patrimônio cultural. Digo entre muitas outras coisas. Mas o que eu quero dizer é simplesmente que o Estado está obrigado a proteger o patrimônio cultural. É uma forma de tratar essa diferença, isso de preservação e de proteção, tanto quanto patrimônio da nação. Eu não sei se é um bom exemplo, mas vamos supor que numa família, por alguma razão, durante várias gerações, veio se passando um, um anel que vai passando das avós para as netas, ou um relógio que vai passando dos avós às netas, ou o que seja, né? E vai passando de geração em geração, de geração em geração na família. Algum dos seus membros tem no momento tem direito a vender? Estaria tudo bem se ele vendesse? É a decisão dessa pessoa ou não? Eu fico tentado a perguntar a Samela Ramos, que tá aqui na vista com a câmera ligada. Mas só porque ela tá com a câmera ligada. Mas se alguém quer, pode abrir o microfone. É possível? A gente pode vender esses objetos que são parte da família, a geração a geração? É nosso quando nos passa? É um patrimônio da família, né? É um pouco o que a gente tema fazer desses objetos. É a nossa custódia apenas. É nossa responsabilidade de proteger para passar para a próxima geração. Isso acontece um pouco com o patrimônio da nação.
E assim a gente vê o patrimônio cultural, e assim é possível ver as culturas e as línguas indígenas como algo que é proteger para poder passar para a próxima geração. Vocês vão pensar, terão seu ponto de vista se isso está bem ou está mal, mas é. E é uma política muito frequente, né? Muito difícil em muitos casos. É, ajuda, na verdade, que em casos de muita vulnerabilidade, tem gente que faz isso. Então a gente diz segregação, assimilação, assistencialismo, patrimonialismo, não sei como desenhar, patrimonialismo. Tem mais um, tem dois mais. O que o próximo é a tolerância, né? Ou seja, se aceita a diversidade, se tolera nesse sentido, né? E por isso se tem a tolerância à diversidade, se aceita. E de fato isso se manifesta em boas medidas com políticas de não discriminação. Ou seja, eu não vou te castigar por falar a língua de. Não vou multar, não vou te colocar na prisão, você tem direito. E ainda mais, eu vou proteger seu direito para que ninguém te discrimine por falar sua língua, né? Essa sociedade é tolerante com a diferença linguística, basicamente impulsiona políticas de não discriminação. E é o que predomina ainda na atualidade. Como eu estava dizendo, as leis de direitos linguísticos dos povos indígenas do México diz que os falantes têm direito a falar sua língua, bem, utilizar sua língua oralmente ou por escrito em qualquer situação pública ou privada. É isso, né? E está protegido, o seu direito está protegido e ninguém pode discriminá-los. Nenhum espaço público por falar sua língua indígena, pelo menos de acordo com o que a lei diz. De fato, não é tão fácil, mas de acordo com a lei, é uma lei que promove a tolerância e que se expressa na não discriminação, principalmente. E, finalmente, eu coloquei aí as políticas ou a forma de tratar a diferença como o pluralismo. De acordo com isso, não é que se tolera as línguas, mas as línguas são parte da estrutura governamental e política, né? Não é que a gente, não é, não vou te dizer, não, as línguas fazem parte, né? Os processos judiciais, dependendo da condição, situação, territórios ou o que for, são parte dos processos judiciais. Não é que eu vou colocar um intérprete para você, não é que eu não vou, eu vou te negar o acesso ao processo judicial porque você não fala a língua oficial. Na verdade, a língua oficial faz parte do sistema judicial. Esse seria o pluralismo. Pluralismo. Até hoje não existe, nem aqui, não na América Latina, mas é um horizonte desejável, né? De fato, eu encontro cada vez mais na intelectualidade indígena apontando nesse sentido. Se vocês pensam no que a gente via muito no início do desenho internacional das línguas indígenas, da década internacional de línguas indígenas, nada para nós sem nós, lembram? É isso, né? Ou seja, somos parte da nação. A gente não é um problema. A gente não é algo estranho que requer que nos tratem de maneira especial.
Somos parte da nação e a nação tem que funcionar normalmente conosco. Assim como somos, com o idioma que falamos, como a gente que se veste, com os costumes que temos, e o Estado tem que funcionar com a nossa presença, porque somos cidadãos da nação. São ideias ainda, mas eu sinto que começam a se basear por aí a consciência, o pensamento de liderança dos jovens indígenas, que sempre são mais audazes, né? E mais inconformados. E sinto que vão apontando para aí. Então eu volto para outra coisa que eu estava mostrando. É isso aqui, né? Ah, passei para o próximo. Assistencialismo, patrimonialismo, mas bem antes da segregação, né? E já esqueci como se usa na pandemia, mais ou menos eu usava muita frequência. Agora eu não me lembro mais. Assimilação, assistencialismo, patrimonialismo, tolerância, é o direito individual à diferença, né? E pluralismo. Você pode demarcar, presta atenção, isso é interessante. Conceitualmente de muitas formas. Tolerância, eu coloquei aqui direito individual, não coletivo, à diferença, né? Os falantes. Em boa medida é o que às vezes a gente chama de multiculturalismo liberal, ou seja, se reconhece o direito individual a ser diferente. Muitas das políticas, não só de atenção à diferença cultural e linguística, senão a diferença social, cultural de outro tipo, diferenças sociais e da diversidade sexual, também se marca nesse mesmo princípio, né? Ou seja, se tolera, se tem direito a ser diferente. Ninguém pode ser discriminado pelo seu idioma, pela sua cultura, pela sua orientação sexual, pela sua situação, sua capacidade física ou cognitivas. Sim, todas as diversidades que se reconhecem agora partem como parte do próprio princípio de direito individual ou de direito à diferença, né? E nesse mesmo quadro conceitual, o que eu dizia um pouco de ideologia, que se demarca ou se legitima que o respeito à diversidade linguística existe. Pluralismo é outra coisa. Tem um princípio muito mais político e mais coletivo. Ou seja, são povos, nações, se vocês quiserem chamar comunidades, que têm direito a fazer parte da sociedade e do governo, do Estado, né? E é uma estrutura de poder plural. Uma estrutura de poder coletivo, plural, ou de poder em termos do que eu acabei de falar. Se vocês vão enfrentar a análise, ou desenho, o planejamento, ou a tomar decisão, em termos de política e linguagem, é interessante levar em consideração essas questões, né? Esses enfoques
De novo, o mais provável é que se encontrem exemplos, casos de tudo isso ao mesmo tempo. Agora mesmo, vocês vão encontrar programas ou ações de assimilação, de assistencialismo, de patrimonialismo, de tolerância, e é melhor até alguma coisa de populismo. Mas sem dúvida, a simulação, assistencialismo, tolerância, vocês vão encontrar em diferentes programas, vão estar existindo ao mesmo tempo. É como se as diferentes etapas históricas não se superassem, né? De fato, voltando para aquele exemplo da família Zapoteca que eu mencionava, e em algumas formas estão aqui, né? Pelo menos em alguns de seus membros estão assimilando. É uma política expressa, que só ele fala espanhol, que não se distingue. A semana passada, tem alguns dias, né? Uma colega linguista que é descendente de um povo indígena nos comentava, ela como linguista é uma ativista a favor da sua língua, né, da língua da sua família, e comentava conosco que seu avô reprimia dizendo: filhinha, tanto trabalho que nos custou parar de sair de índios, agora você vai voltar a se meter nisso? Assimilação, né? Uma estratégia de cima para baixo das famílias para assimilar, para deixar de ser índio. Deixa eu ligar a luz que aqui já tá ficando noite. E ao mesmo tempo existem intérpretes, ao mesmo tempo existem leis para proteger o patrimônio cultural, e ao mesmo tempo existem mecanismos, direitos para não discriminação. Pluralismo, não, ainda não. É, pelo menos não no México. Mas todas essas coisas existem ao mesmo tempo, e eu tenho certeza que existem na maioria dos países da América Latina, né? A assimilação, no caso mexicano, pelo que o Heraldo dizia, não está na lei, né? Nenhum lado diz que é lei a assimilação. No entanto, a gente pratica exatamente isso. Ou as famílias, ou às vezes o próprio Estado, as escolas, porque elas promovem que se deixe de falar a língua indígena e se aceite e se faça, se adquira a cultura mexicana nacional. E bem, o assistencialismo que eu já mencionei no âmbito judicial, ou agora começa nos hospitais, muitos dos hospitais públicos em zonas indígenas se busca que existam enfermeiras que falem as línguas do lugar, de forma que as pessoas possam se expressar suas doenças na sua língua. Mas atenção, em espanhol, os registros médicos são em espanhol, os médicos só falam espanhol e é um assistente, na verdade, né? Porque tem direito à diferença. E aí começa a misturar. Bem, comentários nesse ponto? Não? Ok. Passamos a esses outros. Ou vou colocar aqui, não são realmente políticas, mas são estratégias ou perspectivas para como ver as predominam ou tem basicamente Gerardo, vai em frente. Professor, sobre essa classificação que você acaba de explicar, qual teórico? E outra pergunta é,
Não entendi, não. Tá, tá entrando som de fora para a Terra. Delmer também tem alguma intenção? Ah, eu liguei sem querer. Ah, ok. Gerardo, então, qual teórico fala? Eu liguei sem querer, tô no computador. Ok, eu vejo a mão de Delmer levantada. Oi, boa noite. Bem, justamente eu queria comentar sobre as pessoas de Belize. Em Belize a gente tem, não necessariamente temos políticas de linguagem, mas no sistema educativo existem umas normas que dizem que se devem usar as linguagens originárias para o ensino de inglês, basicamente criando o processo de assimilação, porque não se usa a linguagem originária de forma a empoderar aos falantes, mas como ver como eles se movem em falar essa linguagem e falar o inglês. Muito obrigado. Ok, bem, esse é um, esses são, esse é um bom exemplo da interpretação de uma política não tão explícita ou explícita, mas a nível educativo, né? Não é uma política assim de todo o governo, mas de uma parte do governo. E esse é outro aspecto importante, então as políticas necessariamente são gerais, mas elas podem ser parciais, até por uma família, como a gente dizia, né? Gerardo perguntava sobre de onde é aquele teórico. Ele achou estranho o assistencialismo. Essa é uma síntese que eu fiz de muita coisa. Mas essa lista saiu da minha cozinha. Mas não é invenção minha, né? São termos. Claro que eles estão na literatura, mas eu não me dei conta que. Eu não me lembro que esteja em algum lugar assim. Esse aqui é mais uma síntese, um resumo de várias coisas. Então, se vocês quiserem citar, digam que vocês ouviram aqui e jogam a copa para mim. Então, são ingredientes de muitos lugares. O assistencialismo diz que parece um pouco estranho, é de ajudar, instintivamente como se fosse ajudar, é ajudar. É exatamente ajudar. É oferecer uma ajuda a esse. Ah, pobrezinho, não fala espanhol, não fala português, vamos ajudar. É exatamente, né? É um cidadão da nossa nação, então a gente precisa ajudar. Para que você tenha um programa, para que você receba educação, para que receba saúde, para que receba justiça. A gente vai oferecer algumas ajudas, basicamente intérpretes, né? Ou vamos a escrever cartéis, panfletos, construções para se proteger do Covid na sua língua. Ou coisas nesse estilo. Isso é ajudar, exatamente isso. É isso que quer dizer assistencialismo. É uma política para assistir as pessoas que falam outros idiomas. Não sei se fica mais, talvez fique mais claro, Gerardo. Sim, o professor dizia porque tema de intérprete, como vai fazer esse intérprete?
Eu não entendo nada que ele fala. O direito também, outros direitos que estão sendo intermediados a partir de o que eu queria dizer, uma garantia de assistência, é só isso. Eu entendo, sim, é verdade, mas leve em consideração que, para o caso do México, pelo menos, se reconhece o direito a ter um intérprete nos processos judiciais agora, em 1992, e começou a ser um fato há poucos anos. Da mesma forma, o mesmo direito que tinham os animais, ou se viam um processo judicial no México e sempre tiveram de ter um intérprete, os, os falantes de língua indígena não tinham, eram julgados em espanhol. Os exemplos são abundantes. Há uma mulher que era acusada de delitos contra a saúde, narcotráfico, era monolíngue na sua língua originária. Os autos, os documentos do processo dizem. Foi perguntada para a senhora fulana de tal se transportava tal mercadoria, tal, 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 tal. E logo ela, por gestos e sinais, diz que não. Que gestos e sinais? Estavam inventando, né? Estavam. E tudo perguntavam à senhora e a senhora respondia por sinais e gestos. Não tinha um intérprete. Não tinha ideia do que estava sendo dito, nem do que dizia, nem que falava seu nome, nem nada de nada. Mas o processo era legal, porque os indígenas não tinham direito a um intérprete. Isso é o que é novo, ainda que parece engraçado, né? Então, existem políticas de assistencialismo e isso, em particular, intérprete. É uma política da qual se faz muito escândalo, muito, é algo muito sonoro e que resume muito, porque agora existem serviços de intérpretes para os povos indígenas, né? Para os falantes de língua indígena. Coisa que agora, há poucos anos, começa a funcionar mais ou menos bem, né? Ainda que como direito, de 1992 como direito em papel. Mas antes disso, o direito que tinha todos os falantes de outras línguas não mexicanas, vamos dizer assim, não tinham, os povos indígenas não tinham. Então, por isso que eu coloco como exemplo de assistencialismo. Bem, olhando para purismo e primacia da tradição, são dois enfoques que a gente encontra com alguma frequência, e o outro é, vamos chamar de alguma forma, modernismo e a ocupação de novos contextos. Purismo. Bem, acho que todos entendemos o que faz o termo. Qual é a referência que o termo purismo faz? É tirar tudo que parece estrangeiro, e em particular da língua, tirar tudo que não seja próprio da língua. Particularmente, a gente presta expressões, formas de falar que sejam alheias ao estilo das línguas próprias. E dessa perspectiva, o mais importante é conservar a tradição, o que dá a legitimidade, a, é o respeito à tradição, ao antigo, ao autêntico, ao ser puro, manter a língua pura. Não é estranho encontrar
estratégias políticas, princípios que buscam isso. Se manifesta de muitas formas. Por exemplo, faz uns 30 anos, um pouco menos, se estabeleceu no México um prêmio de literatura indígena para escritores de língua indígena. E existiram discussões muito interessantes entre os escritores de língua indígena acerca de o que conta como literatura indígena. Para alguns, literatura indígena é qualquer coisa que esteja escrita em língua indígena é literatura indígena, ponto. Bem, é uma forma de ver, né? Outros, literatura indígena é a que trata de temas indígenas. A localidade, a beleza do lugar, a sua tradição, a história do povo, os valores tradicionais, das formas de cortejar, histórias de amor entre jovens de acordo com as formas tradicionais, ou histórias que incluem as crenças próprias dos povos. Temas tradicionais têm uma visão um pouco popular, né? É isso a literatura indígena. Se não se ocupa disso, não. Se está escrito em língua indígena, mas fala de tráfico de drogas, não é literatura indígena. E para ir para outro extremo estão os mais modernos, justamente, que eu me lembro de um deles falando, e eu não sou indígena, né? Ele dizia, eu sou zapoteco, eu não sou indígena. E assim como os irlandeses usam o irlandês para fazer poesia, é um instrumento criativo. Meu instrumento criativo é o zapoteco. Eu não falo de assuntos tradicionais nem nada disso. Eu utilizo as possibilidades criativas literárias do zapoteco como um instrumento criativo, né? Como um tipo de pincel, um pintor, algo assim, né? O zapoteco, então, é uma língua tonal, então me permite essas tonanças, essas criações tonais muito diferentes ao espanhol, né? Que não estão baseadas na acentuação e no ritmo silábico, sílabos e acentos. Outra coisa, isso é que ele fazia referência. Mas o que que é o autêntico em termos de línguas, né? Eu vou dar outro exemplo que me chama muita atenção quando eu dei aula sobre isso. Chamaram uma reunião, trouxeram uma mulher do campo indígena, um grupo muito grande, na verdade, para escutar um técnico mexicano, mais formado na Holanda, sobre a conveniência de semear milho no México, né? Ele fez a exposição acerca de como dava mais calorias por unidade semeada, e uma questão técnica acerca do que era mais conveniente semear em termos técnicos, semear batata no lugar do milho. No final, ele deu a palavra a um homem mais velho, um ancião, um dos mais velhos que estavam ali, e ele começa a falar em espanhol. Eu não gravei, eu não tenho transcrito, então vou tentar dizer mais ou menos o estilo. Ele disse algo como: agradeço muito a você. Eu tenho gratidão à sua pessoa, que vem de tão longe, que viajou tanto, que nos trouxe conhecimento, que compartilhou sua sabedoria com nós pobres, com nós, gente simples. E na verdade a gente não entende, não sabemos.
Até que finalmente ele pede desculpa porque não podem aceitar a sua proposta. Porque se a gente fala, se a gente deixa de ser meia milho, a gente deixa de ser homem. Resposta é filosófica. Mas o importante não é a resposta, mas a forma de discurso. A linguagem formal mesoamericana é um milho. É uma construção muito rigorosa. Não é fácil. Somente algumas pessoas, geralmente mais velhas, são capazes de falar, utilizar essa língua formal. Muito estruturado. Mas repetitivo para o gosto espanhol, né? Ah, e ela é mais. em- Desculpa, ou se humilha, né? Se rebaixa, se põe muito abaixo. Então, a forma elegante de falar na América Central. E eu me dava conta que para os técnicos que estavam dizendo, o que que esse homem está falando? Onde é que ele vai? O que que ele quer dizer com isso, né? Por que ele repete tanto? E não percebiam que estavam recebendo uma conversa muito respeitosa. Então ele estava falando de acordo com a tradição em espanhol, mas seguindo a tradição discursiva da América Central. A gente tem que conservar isso nas línguas indígenas também. Bem, ninguém tem dúvidas, mas eu tô tentando apontar o que, quando a gente fala de tradição, a gente não está falando se é língua indígena ou não. Estamos falando de se fala através da língua indígena, através da cultura da língua indígena, que são indissociáveis, né? Então, o que significa ser purista? Com frequência a gente entende por purismo uma coisa mais óbvia, que seria não, não sair do castelhano, não sair do espanhol. Mas se a gente focar na forma discursiva do espanhol, do português, já não está sendo falado da língua. A questão é tem quem, quando se fala de planejamento linguístico. Os modernistas, de outro lado. O exemplo mais claro de modernismo é agora com os telefones inteligentes, os smartphones. Todo mundo usa WhatsApp ou algo desse tipo, estão mandando mensagem de texto. E os falantes de língua indígena também. Eles estão utilizando seu idioma em contextos totalmente novos. Ou os rapeiros em língua indígena, ou os que tocam cumbias e a letra é língua indígena. A própria escola, né? Programas de rádio, podcast. Tá difícil de pronunciar, né? Podcasts. E outros contextos, né? Outras funções comunicativas. E eventualmente contextos onde não estavam. Há alguns anos, um primeiro-ministro, não me lembro do cargo, no Peru, que falou em Quechua ou Aymara, eu não me lembro, no Congresso. E se armou um escândalo e eu ali, como é que ele vai falar em Quechua? Ainda que seja uma língua oficial, como ele mesmo dizia, aí para justificar o uso do Quechua no Congresso. Um espaço que antes as línguas indígenas não tinham acesso. O estado de Chiapas, no sul do México, na fronteira com a Guatemala, um deputado falante de língua indígena se dirigiu ao congresso local na sua língua.
E um deputado de direita pediu a palavra, a continuação, e começou a falar em inglês. E disseram, me entenderam? A resposta foi que não. Então, assim, com o deputado que me antecedeu no uso da palavra, então, uma moção para que se proíba o uso de línguas indígenas no Congresso. E aí isso nos traz novos contextos, e isso nos requer novo vocabulário, novas estratégias discursivas. É uma ideia das línguas indígenas não como algo que está na tradição, mas é algo que tem que se atualizar, se modernizar, para se ocupar de novas funções. Agora eu vou passar para dizer as implicações disso. Samela, não sei se estou pronunciando bem seu nome. Buenas noches, Samela. Sim, eu vou falar em português. Aí vocês vão ter que ir para a tradução, talvez. Não, eu ia fazer um comentário com relação ao tópico, né, de modernização e ocupação de novos contextos. Tem um professor, no Brasil, que é o professor Vilmar D'Angelis, da Universidade de Campinas, Unicamp, que ele tem escrito sobre isso, falado sobre isso, no sentido de modernização, no sentido de tradução de textos nas línguas indígenas, né? Onde os povos decidiriam que textos, que gêneros, né, eles gostariam que fossem escritos na língua indígena, mesmo que fossem instruções de algum equipamento, né, que isso fosse escrito, ou textos da literatura mundial, traduzidos para as línguas indígenas, né? Isso para ele seria uma perspectiva também de modernização da língua indígena, na perspectiva de que você desenvolve, escreve texto, traduz textos nas línguas indígenas, né? Quando eu vi esse seu termo, modernismo e ocupação, eu lembrei desse argumento e dessa ideia que o Vilmar tem discutido no Brasil sobre modernização das línguas, né? No sentido de escrever-se mais nas línguas indígenas, ocupar novos espaços. Exatamente. E o efeito desse tipo de coisa é importantíssimo. Eu menciono outro caso agora que eu lembrei. Em uma região no sul do México, num banco, existem muita gente dessa região falante de língua indígena que vai para os Estados Unidos e mandam dinheiro para suas famílias, suas localidades. Existem duas oficinas desses dois bancos. Em uma delas chegou um jovem falante da língua do lugar e então atendia as pessoas nesse idioma. Falava nesse idioma o que que fazia, o que acontecia. Toda a transação bancária nessa filial no idioma, né? No idioma local. Rapidamente, os do outro banco cancelaram suas contas e passaram para esse banco, porque eles podiam ser atendidos no seu idioma, óbvio, né? Não é tão difícil de entender. O que acontece? Então, o idioma se atualiza, se torna mais forte, pode começar a falar de transações bancárias, firma, transferência, balanço, fundo, cheque, extrato, tudo o que você fala para se referir ao universo dos bancos, você começa a falar no seu idioma dele próprio. As pessoas começam a desenvolver a forma de falar. E isso faz com que o idioma seja mais forte, mais vital, tenha mais funções, vai adquirindo mais funções e então vai se fortalecendo, vai, se vocês querem se colocar assim, entre aspas, enriquecendo, no sentido de que vai ampliando o seu vocabulário, né? Vai servindo para mais coisas e vai se adaptando o idioma.
Essas são as vantagens mais óbvias do modernismo. Eu dizia há alguns minutos que as línguas vivem no que as pessoas fazem com o idioma, as ações sociais, os intercâmbios sociais que pode levar a cabo na sua língua. Isso é o que se faz forte. Essa é a ideia mais modernista, se darão conta que aqui eu compartilho, né? É ganhar não só as funções comunicativas, mas ampliar, modernizar, atualizar a sua língua, torná-la mais atual, né? E então a língua vai poder viver. Se a gente tira só da tradição e fazemos com que ela salte para fazer rap, por exemplo, para que funcione nos bancos, para que se discutam questões médicas nos hospitais, enfim, para que sirva para tudo, como tentar em algum lugar para dar notícias nacionais, mundiais, por exemplo, do que está acontecendo em Gaza, em Palestina, falar na língua local, dar um informe, notícia. Isso faz com que a língua se fortaleça. É um processo longo, mas, bem, o purismo pode levar a. Não quero usar uma palavra que tem uma conotação ruim, como uma esclerose, como um estancamento, como algo assim do idioma. É um risco. Mas se entende também, tem que se defender. Ta- As pessoas não podem dizer não, a gente não vai distinguir, eu acho. Tem que fazer um equilíbrio entre a tradição e o modernismo. Sim, tem que conservar a língua, mas ao mesmo tempo temos que procurar avançar, ocupar novos espaços, novos contextos de comunicação. As políticas de linguagem para os povos originários têm esse desafio. Temos que procurar, de alguma forma, um equilíbrio entre essas duas tensões, né? Na verdade, eu me lembro da ideia de interculturalidade e intraculturalidade. Tem que fortalecer ambos, mas não podemos ficar só com um, né? Muito bem. Esse dúvidas, perguntas, intervenções. Não? Ok. Então, eu queria mencionar que vocês vão ver no que tem aí através da plataforma. Eu acho que se chama cronograma de atividades por sessão, tem uma série de atividades assíncronas, né, que estão previstas como parte dessa primeira sessão. Então, tem uma data nesse cronograma para quando vocês têm que entregar. No final, eu não sei se ficou que vocês iam subir seu portfólio. Acho que é isso, né? É um erro meu, desculpem. A ideia é que vocês subam como tarefa só. Não vamos usar o portfólio. Para que você possa qualificar, então, onde a atividade diz e suba seu portfólio. Você apaga, ignorem e suba como tarefa. Como eu dizia, a data está colocada aí. Nesse programa que aparece como atividade 2 é outra leitura. Mas preste atenção, tem data de entrega dessa sexta, porque eu preciso que vocês leiam esse texto para sexta. E coloquei aí para que vocês vejam agora e saibam. E bom,
lendo desde agora. O texto está na pasta de apoio. As atividades, na verdade, não são difíceis, né? Ou melhor, não requer muito trabalho de tempo, não requer grande extensão de escrita, mas sim vai demandar um pouquinho de reflexão. Que vocês pensem um pouco. Vocês não vão ter que ir lendo, buscando informação muito, pelo menos, nem de escrever grandes ensaios ou textos, mas vão ter que pensar, o que que eu coloco? Isso que eu quero que vocês façam, né? Essa reflexão, essa problematização das coisas é a que me interessa. E talvez, se tudo vai bem, inclusive, vai dar bem algumas intervenções, vocês, dúvidas que surgem. Ouça o professor. O que você me colocou como tarefa, o que eu acredito é que existem coisas que estão aí, que não estão aí. É isso. Compartilhem, dizem. Talvez a gente possa conversar um pouco na próxima sessão. Tudo bem? Ok. Esse Tassi, Fernando, tem algo que vocês queiram compartilhar ou indicar? Ernesto, pela minha parte, estive presente em toda a exposição da sua aula, muito interessante, e que também se conjuga com as leituras que estão na pasta, né? Na pasta de cada um, pode ingressar, então, os textos, os vídeos, isso vai complementar, né? A nós ainda não temos ainda os três tutores, ainda não nos deram as pessoas que a gente tem que acompanhar, né? Mas uma vez que a gente tem, a gente vai ficar mais atento na intervenção de cada um. Nosso objetivo de tutores é apoiá-los, né? E por isso, acredito que hoje os três tutores estivemos presentes para ver as perguntas, as reações, as dúvidas. E isso é importante, né? Para esse processo você está planteando, sobretudo, existem problemas que tem que discutir. Isso vai ajudar a todos, isso ajuda muito no debate, a construção de conhecimentos, né? Exatamente. Bem, então, até aqui chegamos no dia de hoje. As sessões deveriam estar terminando em 2 horas. Então, apenas perguntar se o vídeo pode ser em inglês. Eu estou em um país onde se fala inglês primordialmente, então posso falar em espanhol, mas às vezes os pensamentos me complicam em espanhol porque toda a minha escola foi em inglês, né? Aqui a gente abraça o multilinguismo, você pode pôr em inglês e a gente vê como faz, né? Obrigado. Ok. Bem, Daniel, então a gente se retira, né? Sim, professor. Muito obrigado pela sessão, muito produtiva, bastante ilustrativa, com os exemplos que você nos permite pessoalmente compreender a ideia de políticas linguísticas e todos os enfoques que existem dentro disso, né? Ok, bem, então da minha parte por hoje seria isso. Muito obrigado, Ernesto, e um abraço a todos e a todas. Até logo, então. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Obrigado. Boa noite. Um prazer. Obrigado, professor.